Bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo e o nosso abraço a todos que nos prestigiam, nos ouvem através deste meio ao qual nós temos usado com a permissão de Deus para levar-vos um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que Ele possa vos curar as feridas internas e também externas. Depois de falarmos um pouquinho sobre aquelas pessoas que matam as pessoas por dentro, as feridas internas, levando-as à depressão, falarmos também um pouquinho sobre os que matam o corpo. Queremos falar agora sobre algo mais sublime, que é a perdição da alma. O que acontece? O que leva a pessoa a perder a alma? Se há algum canal, se são pessoas que levam as pessoas a perderem suas almas, ou aquilo já vem preordenado para serem perdidos. Agora Jesus diz em São Mateus capítulo 10, verso 27 e o 28. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. É uma comissão. E o pregador não pode fugir desta comissão. E ele deve pregar, ele tem que falar. Jesus falou e ele morreu porque ele falou. Estevão, o primeiro mártir, morreu apedrejado porque falou. Tiago teve o seu pescoço cortado porque falou. Pedro foi pendurado de cabeça para baixo porque falou. Paulo teve o seu pescoço cortado também porque falou o que tinha que falar. Quem pode suportar o discurso de Jesus? Então esse vai cumprir esse versículo 28 agora. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Agora, aquelas pessoas que mataram e tentaram ofuscar a verdade, para onde foram as almas deles? Eles não mataram aquelas almas, mas escancararam a porta do inferno para elas e fecharam as portas do céu. Ao rejeitarem o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram, eles preferiram matar aqueles cujas almas estavam seguras com Deus, matar os seus corpos, mas as suas almas, eles não puderam fazer nada. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, por falta de temor de Deus, as pessoas deixam de alcançar a salvação às suas almas. Agora, há meios que são usados para a pessoa deixar de temer a Deus, se tornar um idólatra. E nós encontramos que há aqueles mensageiros de Deus, como ele mesmo diz lá em São Mateus, que acabamos de ler. Aquilo que eu falei às trevas, falai-o em luz. E aquilo que eu vos falei aos ouvidos, falai nos telhados, sem temer os homens. Agora, nós vamos compreender que os homens a quem Jesus estava se referindo não eram propriamente os governadores, os policiais. Você vai perceber que quem matou, quem levou à morte, foi por causa da religião. Quem entregou Jesus a Pilatos para ser crucificado? E Herodes? Por que ele prendeu a São Pedro? Porque ele
tinha cortado o pescoço de Estevão, ou melhor, de Tiago. E quem que levou Tiago a ser apedrejado? Foi a religião. Na verdade, a religião queria matar Paulo muito antes, lá em Jerusalém mesmo. Mas ele tinha um ministério para cumprir. E ele teve a sua vida ceifada em Roma. Nós encontramos em Ezequiel, no capítulo 3 de Ezequiel, capítulo 17 a 21, também uma comissão de Deus ao profeta Ezequiel. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: a quem? A Ezequiel: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Então, meus irmãos, era da parte do Senhor. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Vejam bem, aquele ímpio ia morrer na sua maldade, e ele ia requerer o sangue dele da vida do atalaia, do profeta Ezequiel. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Temei a Deus e não ao homem, porque o homem não pode matar diretamente a alma, mas ele pode de alguma forma livrar a alma do homem do inferno. Se ele não faz por transgressão, por amar o prêmio da injustiça como amou a Balaão, as almas se perderão por causa dele, e será requerido dele. Olha só, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, bom, eu era tão justo, ele era tão bom, mas fez maldade, desviou da justiça, desviou do caminho, desviou da simplicidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. E outra vez pelo contrário, mas se tu, avisando o justo para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Por isso que o pregador, ele não tem medo de pregar a verdade, porque é aviso, você vai ficar inexcusável. Agora, se a gente esconde algo, como alguém diz, vocês não enganam mais ninguém. É claro que ele falou que nós não conseguiríamos conquistar mais ninguém, dizendo nesse sentido, mas Deus mudou o termo. Eu não posso me colocar para vos enganar, porque seria perdição para mim, eu tenho consciência disso, e a mão do Senhor estava sobre mim. Então vejam só que Deus usa um instrumento para desviar a alma da morte, daquele homem pecador de morrer. E nós encontramos também mais uma partezinha aqui em Ezequiel capítulo 13. Você pode ler aí do 17, vai até o 23. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. E dize: assim diz o Senhor Jeová, ai das que cosem almofadas para todos os sovacos, e que fazem travesseiros para cabeças de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e guardareis vivas as almas para vós? Que quando a pessoa entra
num caminho da idolatria, sendo guiado por pessoas em quem elas confiam, ela está colocando a sua alma, a sua confiança em uma falsidade. Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. O povo que escuta a mentira está deixando de temer a Deus, porque a mentira não é proveniente do Senhor. Deus é verdade, e não existe nele mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancareis de vossos braços, e soltareis as almas que vós caçais como aves. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Quem é que fazia isto? Quem é que levava o povo à idolatria? Não eram os falsos pregadores? Não eram os falsos profetas? Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então o livramento do Senhor sempre vem para o seu povo. E você, quando ouve o livramento do Senhor, abre o seu coração, preste atenção, observe bem as coisas. E o que na verdade tem levado o povo ao erro, ao engano religioso, são justamente pastores, pregadores. Não é o ímpio, não é o traficante, não é a prostituta, não é, mas quem leva o povo à idolatria é justamente a religião. São os pastores gananciosos, justamente eles, que por medo de perder, enganam o povo com as falsas profecias, com os falsos ensinamentos. Veja o que Isaías diz no capítulo 56, do 10 ao 11. Ele traz essa imagem: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Deus está nos abençoando. A chuva cai sobre bons e ruins, meus irmãos. O sol nasce para ímpios, para justos e injustos. Então vejam isto. São tantos conosco. Somos a maioria. O sol nasce para justos e injustos. Agora, estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então vejam só, aonde está o perigo? É no ajuntamento religioso, que não crê na palavra de Deus, prefere um sistema, uma falsa instrução antibíblica. Vocês estão ouvindo aí diariamente as instruções falsas. Pastor, marido espiritual da igreja. Pastor é a boia da caixa d'água. Pastor não pode ser chamado a atenção. Não, mas pode ser ganancioso e ninguém pode falar nada. Olha, vejam bem aonde estão os matadores, os que levam as pessoas a serem enganadas. É aquilo que já dissemos, que a Bíblia diz: comem, lá passa a mão pela boca e diz: não fizemos nada. É o cão que volta ao vômito. Agora, eu quero que vocês compreendam uma coisa:
O problema não está no errar. O problema não está em profanar o altar. O problema é que eles não acham meio de voltarem atrás e falarem a verdade para o povo. E vão continuar mentindo para o povo. A mentira vai perpetuando e a idolatria perpetuando. Esta questão aí de mensagem, encontros, mais isso. Cadê eles? Consertaram a mentira? Não consertaram. Então vai cada vez mais se enrolando na mentira. Ah, Deus está conosco. Deus está conosco. A chuva cai sobre os bons e maus. O sol nasce para os justos e os injustos. Mas se você precisa de algo, abrace a palavra de Deus. Saia desse sistema intitulado mensagem de profeta. É do século XX, aqui já apodreceu, gente, é maná do passado. Acordem! Você tem sede e fome? Vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, leite e vinho. É o convite de Jesus. Volte para a palavra, para a Bíblia. Leia a Bíblia. Não precisa ficar lendo livrinho, não. São livros demais que falam de Deus, mas leia diretamente o livro de Deus. Abrace o livro de Deus, não livros que falem de Deus. Mas fique com o livro de Deus. Que Deus te abençoe, te ajude, em nome de Jesus Cristo. Escapa por tua alma, salva, abrace a Cristo, não tema o homem, tema a Deus. Porque o homem só pode matar o corpo, causar feridas internas, mas não pode te salvar. Deus te abençoe. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu